Muito bom dia, meu nome é Denis Moreski, falando para a Aizen Engenharia. E no vídeo de hoje eu vou te dizer o que você deveria ter em mente na hora de escolher um computador para trabalhar com engenharia ou arquitetura e por que você não deveria comprar um Mac. Bom, eu vou começar dizendo que é um assunto que eu gosto bastante e que é um dos que eu acho que é mais ignorado para qualquer pessoa entrando em qualquer profissão. Mas no nosso caso aqui, a gente vai trazer para a engenharia e para a arquitetura. Ao longo desse vídeo, eu espero que eu consiga te ajudar um pouco a entender um pouco melhor quais são aí as variáveis, né, de ter um computador e que você consiga escolher entre um notebook ou um computador de mesa ou um desktop. Se adequando aí à sua realidade. E independente de qualquer que seja a sua decisão no final, que você veja que, na verdade, não vale a pena comprar um Mac. Na minha opinião, esse assunto é ignorado por vários motivos. O maior deles, né, o primeiro e maior deles, seria que a maioria das pessoas acha que é um assunto muito complicado, né? Quando você vai olhar qualquer computador aí para comprar, vira uma sopa de letrinhas. Você não sabe direito o que é um i7, para que serve a memória RAM, como que elas funcionam, como que elas vão te ajudar. E depois de pesquisar por várias horas, você acaba não chegando a nenhuma conclusão de que você tenha certeza de que é aquilo que você queira. O segundo motivo, na minha opinião, que também ficou meio sem se falar disso por muito tempo, é porque por muitos anos a Intel era a maior dominadora do mercado de processadores, principalmente. Que, querendo ou não, é o nosso cérebro do computador, né? Então é uma das partes mais importantes. E como a Intel vinha sendo tão dominante, era muito fácil você fazer a associação de que quanto mais novo, era melhor. Né? Quanto mais novo da Intel, se você tinha um i3, um i5 ou um i7, né? Que foram os que ficaram mais famosos aí, da geração mais atual, provavelmente era o computador melhor que tinha, né, disponível naquela época. E desde que a AMD, outra empresa que fabrica processadores, começou a ganhar mercado, isso ficou um pouquinho mais complicado de ser analisado. Então, antigamente você só olhava se o seu computador tinha um processador de uma geração mais atual, se tinha mais ou menos RAM do que o antigo, e se tinha a tão famosa placa de vídeo dedicada, né? Que para quem mexe com engenharia e arquitetura aí, você ouve falar tipo assim, não, mas esse notebook tem uma placa de vídeo dedicada, então eu preciso de algo assim, que é quase como vinho, né? Quanto mais caro, melhor o computador. Então eu vou começar aí. Vai ter que ser uma série de vídeos, porque eu acho que colocar tudo num vídeo só acabaria aqui ficando muito tempo falando a mesma coisa. Então não tem como falar tudo de uma vez só, até porque fica muito cansativo. Eu vou falar hoje principalmente dessa diferença ali, do que deve ser levado em consideração quando você está escolhendo entre um computador de mesa e um notebook. Né? Qual que é a minha opinião e o que eu uso. E dar uma conversada aí no porquê que eu acho que o Mac não vale a pena, principalmente aqui no Brasil. Então, na hora de escolher, você já dá de cara com essa pergunta. Você quer um computador de mesa ou um notebook? Todo mundo tem aquele amigo que você confia para perguntar esse tipo de coisa de tecnologia. A primeira coisa que ele vai te perguntar vai ser isso, né? Você quer um notebook ou um computador de mesa? Então, para muita gente, a flexibilidade e a mobilidade que o notebook traz é essencial. Você precisa ali, às vezes, levar o computador para a aula, né? Porque tá ali com o seu material, tem algum programa que às vezes você utiliza durante a aula, então você precisa que ele esteja na aula, ao mesmo tempo que você vai para o escritório com ele e até, né, eventualmente leva ele para uma obra. Então ter um notebook parece ser algo essencial. E muitas vezes é mesmo. O notebook traz essa flexibilidade de você poder trabalhar meio que em qualquer lugar, que é uma vantagem que muita gente não quer deixar de lado. O lado ruim de ter um notebook é que a manutenção dele é muito mais difícil, né? Para você tirar o pó de um notebook, você normalmente tem que arrancar aquela tampa que embaixo dele, que não é algo muito simples de se fazer em muitos casos. Não é algo que você deveria fazer se você não tem nenhum tipo de treinamento, porque pode ser que você danifique alguma peça, né? Pergunte como que eu descobri isso. Eu sempre mexi muito com computadores, então eu já quebrei alguns computadores, sim, alguns dos meus computadores, principalmente quando eu vou abrir para fazer a manutenção dele, quando a gente quer mudar alguma coisa no notebook, é sempre muito delicado. Mesmo que hoje em dia tenha bastante vídeo no YouTube, né, mostrando como você desmonta o seu computador, vira e mexe fica um parafusinho para trás ali, e na hora que você tenta tirar a tampa quebra alguma coisa. Então é algo muito mais complicado. Fazer um upgrade nele então nem se fala, né? O máximo que a gente ouve falar aí hoje em dia, que é comum, é colocar mais RAM. Então assim, ele é mais complicado e, querendo ou não, por exemplo, se você leva ele para obra,
né, com uma certa regularidade, é meio que imprescindível que você mande alguém limpar ele, ou caso você não tenha o treinamento, né, mande alguém limpar ele a cada 5, 6 meses. Porque aquela craca que vai juntando dentro, né, da poeira, da obra, esse tipo de coisa, pode danificar seu computador de uma maneira permanente. Se as ventoinhas ali dentro, né, que resfriam ele não estão girando, ele pode superaquecer e queimar alguma coisa que não deveria. Hoje em dia isso não é mais tão perigoso, porque os computadores têm ali seus dispositivos de segurança e eles acabam por desligar, né, antes de queimar alguma coisa. Mas ainda assim sempre é bom, né, prevenir. Os computadores de mesa, né, os desktops, são muito mais fáceis de se lidar, né, nessa questão. Mesmo que você não saiba para que serve nenhuma peça dentro do computador, abrir a tampa dele, que normalmente é um parafusinho que você consegue desrosquear com o dedo. Abrir a tampa e tirar um pouco do pó, nem que seja soprando, é algo que já dá uma ajuda sim, na hora de manter seu computador em um estado de conservação melhor. Fazer um upgrade, então, nele é muito mais simples do que no notebook, porque quando você vai fazer um upgrade, o que mais faz diferença são algumas partes, como por exemplo o processador, né, ou a placa de vídeo, ou então mesmo a memória RAM, que é tão falada, né? Então, assim, é muito mais simples você mexer nisso, porque daí você não vai ter que mexer com a fonte, às vezes até, né, no caso da AMD, nos últimos anos aí você não precisa trocar a placa-mãe. Então são coisas que fica mais fácil de você fazer um upgrade no seu computador. E assim, por mais que o investimento inicial pareça maior, porque você vai ter que comprar o computador, né, a torre que chama, além de comprar um monitor, um teclado e um mouse, pelo menos um monitor, você tem que levar em conta que essas coisas a mais que você comprou, por exemplo, o monitor, o teclado e o mouse, são coisas que talvez você tivesse que comprar de qualquer forma, no caso de um notebook, porque fazer um projeto com o touchpad do notebook é inviável, né, praticamente, a não ser que seja algo muito necessário. E são coisas que você consegue utilizar por muito tempo. Para se ter uma ideia, né, como exemplo aqui, eu tenho o meu monitor, deve fazer mais ou menos uns 10 anos que eu tenho ele, é um monitor de LED. O meu teclado tem aí uns 4 anos e o meu mouse tem 7. Então são coisas que você não precisa trocar com frequência, principalmente se você comprar um de boa qualidade. Outro detalhe que acaba aí falando em vantagem, né, dos computadores de mesa, os dispositivos móveis têm ficado cada vez mais potentes. O que quer dizer que não é estranho você, por exemplo, projetar no computador e conseguir acessar o seu projeto pelo seu celular ou por um tablet, por exemplo. E que são, inclusive, dispositivos que têm características que ajudam eles a sobreviver a um canteiro de obras, né? Normalmente eles são mais selados, então entra menos poeira. Eles são mais leves, então você consegue manipulá-los com mais segurança, né? Não vai cair no chão em cima de um prego ou algo do tipo. Aliás, tem menos chance. Então tem essa vantagem também aí que está vindo com esse avanço da potência dos dispositivos móveis. Por último, aí agora falando um pouco em favor dos notebooks, tentando resolver um pouquinho disso, porque o vídeo já está ficando mais longo do que eu gostaria. Falando para você que é estudante, pode ser mais interessante comprar um notebook, principalmente se você não faz, né, faculdade na sua cidade, mas pensando mesmo num estágio, por exemplo. Porque quando você vai fazer um estágio, normalmente, né, a maioria das empresas, construtoras, principalmente empresas pequenas, ela não vai ter um computador para você, muitas vezes, né? Vai ser perguntado, pelo menos me perguntaram em todas as entrevistas de estágio que eu fiz, se eu tinha um notebook, ou se eu tinha um computador que eu pudesse levar para a empresa, caso fosse o mesmo um desktop, daria para levar, né? Muitas vezes tem um espaço físico, só não tem o computador. Só que, claro, o notebook nesse caso seria muito mais versátil. E mesmo as empresas que têm, normalmente é um computador, né? É um computador do estagiário, é um computador que dificilmente vai ser o melhor da empresa, se não for o pior. Né? No meu caso, como eu lidava com projetos, nem sempre era o pior. Só que, né, como estagiário, você não tem a prioridade de usar o melhor computador da empresa. Então, isso pode ser interessante também de ser pensado quando você vai escolher entre um computador de mesa ou um notebook. E agora, entrando no porquê que eu tenho essa... É quase que uma birra. Eu admito que um pouco disso é um pouco de birra, sim, em relação aos Macs. Mas é porque eu, sinceramente, não vejo como compensaria ter um computador da Apple
No Brasil, principalmente, os Macs sempre foram vistos como sonho de consumo na questão de computadores. É comum você ver alguém que fala, que deseja principalmente um Mac, dizendo que Mac não trava, que Mac não tem vírus, que eles são o suprassumo da tecnologia e do design. Mas, na verdade, mesmo assim, só uma dessas afirmações é 100% verdadeira. Eles são muito bonitos. Isso não tem como ninguém negar. Os computadores da Apple são... questão de design, são excelentes. A questão é que a Apple tem um preciosismo absurdo no que se diz respeito aos produtos dela. Eles não lançam nada sem que esteja funcionando do jeito que eles pensam que é o melhor possível. E isso tem a sua vantagem, que, por exemplo, as peças dos computadores da Apple normalmente funcionam muito bem entre eles ali, porque eles são escolhidos a dedo para funcionar da melhor forma possível. E eles fazem de tudo para que ninguém consiga alterar esse tipo o computador deles. Então, você dificilmente vai ver alguém comprando um Mac e daqui 1 ano, 2 anos, quando ele começar a ficar ultrapassado, falar que vai conseguir trocar o processador dele, mesmo que seja um computador de mesa. Ou mesmo colocar, muitas vezes, nem colocar memória RAM é algo tão simples, né? Além disso, eles são muito restritivos também na questão da programação, né? É muito mais difícil você ser um desenvolvedor para um macOS do que para o Windows. O que faz com que muitas vezes os softwares não tenham uma versão para Mac, ou que atualizações e correções, né, não apareçam no Mac até algum tempo depois do que eles já apareceram para o Windows. Isso é comum. E ainda assim, a gente tem que dizer que Mac trava sim. E acontece menos justamente por causa desse preciosismo, né? Eles buscam fazer de tudo para que o computador funcione da melhor forma possível, mesmo custando aí muitas vezes estar na ponta, né, dos processadores mais novos, né? Hoje em dia, principalmente, né, o Mac ficou um pouquinho para trás no que diz respeito às gerações do i7, por exemplo. Até pouco tempo atrás, se não me engano, o Mac mais para frente tinha um processador 2 ou 3 gerações para trás. Eles demoraram muito para fazer esse update, justamente porque eles querem testar todos os casos possíveis para que não trave. Só que isso é impossível. Então o Mac trava sim. Você ainda corre o risco de perder todo o seu trabalho, justamente talvez até porque, como ele trava menos, você não se preocupe tanto em fazer um backup, por exemplo. Então acaba que você está tão suscetível a perder o seu trabalho como qualquer outro lugar. O Mac também tem vírus, tá? Não tem como falar que não. Só que como, de novo, tem menos vírus. Por quê? Como eles têm uma fatia de mercado menor, então não vale a pena, se você está desenvolvendo seu vírus para invadir outros computadores, você ter como alvo o usuário de Mac, porque eles são menos. Então você vai atingir menos computadores. Então isso acaba com que tenha menos vírus de qualquer forma. E finalmente, para colocar a última pá de terra em cima aí, o preço dos Macs no Brasil é absurdo. Assim, nos Estados Unidos, você paga um tanto a mais só por ser Mac, né? Quer dizer assim, se você pegar a lista de partes que o Mac tem, normalmente ele inclui processadores desses que a gente consegue comprar para o desktop normal, né? Para o Windows, que são Intel i7, por exemplo, 16 GB de RAM, né? A placa de vídeo também é sempre algo que você consegue encontrar em outros lugares. Só que se você montar o mesmo computador que a Apple montou para PC, você vai ver que dá uma diferença, né? Que seria essa taxa aí do computador só por ser Apple. Nos Estados Unidos, essa taxa ela ainda é aceitável, né? Você tem realmente ali um computador que você gosta mais de design, ele tem esses detalhes aí. E lá também não é tão complicado assim de se encontrar, por exemplo, uma assistência técnica, caso você precise. Mas no Brasil, essa taxa que você paga a mais do computador só por ser Mac é fora de sério, assim, não faz sentido, não é uma mera conversão de dólares para reais. Eu não sei se é pela questão de status, né? Se todo mundo quer ter um Mac, então as revendas de Mac aqui me enfiam a faca mesmo, mas é algo que simplesmente inviabiliza, na minha opinião, você ter um Mac. Porque, principalmente se você não mora em grandes centros, vai ser muito difícil encontrar uma assistência técnica caso você tenha algum problema. Por mais que demore mais para ter problema, por mais que dê menos problema, você ainda vai se caso precise, ter um problema muito grande. Mesmo que seja um problema que você causou, digamos, se você derrubou um copo de água em cima do seu notebook
e vai precisar mandar ele para assistência, você não vai conseguir. E você também vai ter dificuldade no Brasil de encontrar softwares que funcionem tão bem no Mac quanto eles funcionam no Windows. Né? Softwares de dimensionamento, principalmente, muitas vezes não lançam a versão para o Mac porque é uma fatia de mercado que eles não estão interessados. Como no Brasil essa fatia é ainda menor do que em alguns outros lugares, faz muito pouco sentido se preocupar com isso. Chegou ao ponto de, por exemplo, de eu ver um colega de trabalho meu rodando uma máquina virtual com Windows dentro de um MacBook, porque o software que ele precisava usar não tinha versão para Mac. Então, assim, acaba que não faz sentido ter um Mac nessa situação. Então, assim, por hoje seria isso. Eu acho que eu já falei demais aqui. Entre gaguejos e coisas que eu vou ter que cortar na edição, já deu mais de 20 minutos falando só sobre computadores aí. Se você gostou do vídeo ou se você tem alguma dúvida, deixe nos comentários abaixo ou entre em contato com a gente pelo nosso Instagram. Eu tô pensando ainda se eu enquadro esses vídeos, né, sobre computação, sobre computadores, em uma linha editorial diferente do que a gente tem até agora, ou se eu deixo ela em dicas de projeto. Então deixa essa sugestão aqui embaixo, que eu ainda vou fazer alguns vídeos relacionados a dicas de upgrade e das partes em específico, né? Que parte que você deveria comprar para o seu computador, o que você deveria levar em consideração ao escolher o seu computador, assim, mais relacionado às partes dentro dele mesmo. Então me diz nos comentários se você gostou, se você quer ver esses vídeos, e até a próxima.